Buenas, pessoal, tudo bem? Então, hoje teremos a nona aula da disciplina de Conceito e Implantação de DevOps, onde nós vamos trabalhar um pouquinho com o GitLab, uma ferramenta aí de suporte a repositórios remotos de Git, e nós vamos ver algumas questões relacionadas a gerenciamento de projetos usando o GitLab. Então, o Git, como a gente viu na aula passada, ele é um sistema de controle de revisão. Ele parece ser predominante porque ele é o mais utilizado atualmente em relação aos outros citados ali, o CVS e SVN. O SVN era, vamos dizer assim, o segundo mais famoso, o segundo mais usado em comparação ao Git aí. Mas o Git é, sem sombra de dúvidas, o mais usado hoje. O GitLab, e o Git em si, ele permite a sincronização de repositórios, né? De servidor local, de servidor remoto. E o GitLab, e ali está o site, gitlab.com, ele fornece várias funções extras além de um simples repositório Git. Então ele serve como um repositório remoto para Git, mas por que existem outras soluções, tá? Como por exemplo ali embaixo o GitHub, tá? Mas ele tem algumas funções extras que podem ser usadas mesmo utilizando um pacote grátis, tá? Essas duas soluções aí, elas têm funcionalidades gratuitas e têm funcionalidades pagas. E o GitLab, ele tem uma série de funções extras que a gente consegue usar mesmo sem precisar pagar, tá? Mas vocês vão ver que o GitHub, ele é mais conhecido para projetos públicos. Então, quando a gente tem projeto público, geralmente o pessoal costuma guardar e distribuir no GitHub, tá? O GitLab ele não impede em nada, tá? Disso ser feito. Então, eu posso criar repositórios públicos que qualquer pessoa tem acesso, ou repositórios privados que só determinados usuários têm acesso, em ambas as plataformas, tá? Mas o GitLab ele tem essa vantagem de ter algumas funções extras em relação ao GitHub, e o GitHub ele é mais conhecido, assim, mais utilizado para repositórios públicos, tá? De projetos públicos. Então, pessoal, aqui tem uma lista, tá? Claro, os extras das ferramentas, elas vão mudando conforme o tempo, tá? Então, essa lista aqui é uma atualizada do GitLab, mas eles vão constantemente mudando as funcionalidades e vão adicionando permissões e ferramentas para a gente trabalhar com os repositórios. Então, além do controle de revisão, né, para a gente ter um controle de revisão num repositório de Git, ele oferece ferramentas para integração contínua, ou seja, eu consigo configurar pipelines e configurar execução de tarefas de acordo com determinadas ações dentro do repositório. Então, por exemplo, eu posso configurar tarefas para serem executadas quando eu faço um commit, quando eu dou merge de uma branch em outra, quando eu crio um projeto, quando eu removo alguma coisa do projeto, esse tipo de coisa, tá? Ele tem alguns extras aí. Eu marquei em negrito o que interessa para nós na disciplina, tá? Que é integração contínua e conexão com Jenkins e Gira, tá? O Gira é usado para controle de tarefas e em relação ao desenvolvimento, tá? Então, alguns extras, rastreamento de ticket e tempo, então consigo no GitLab registrar problemas no meu software, um ticket, né? Algum problema, alguma funcionalidade nova que eu quero implementar no meu software e quanto tempo aquilo ali demorou para ser realizado. Eu posso criar wikis do projeto, então páginas ali com descrição de documentação importante para o meu projeto. Gráfico de burndown e análise de produtividade, são questões mais relacionadas a metodologias ágeis de desenvolvimento. Questões e comitê de questões, iterações e roteiros, relatórios, revisão de qualidade do código,
painéis e análises entre projetos. Então tem uma série de ferramentas aí que aproximam o GitLab tanto do desenvolvimento ágil, do ponto de vista de desenvolvimento de software, quanto dessa integração contínua e entrega contínua de software, que é o que interessa para nós na disciplina de DevOps. Então é uma ferramenta assim que bem completa e que oferece uma série de recursos mesmo nas contas gratuitas, tá? Claro, as contas pagas elas têm alguns extras e recomendo que deem uma olhada no site para ver as diferenças. Tem uma tabela de diferença que mostra bem o que uma conta gratuita pode fazer, o que uma conta paga pode fazer, mas para a disciplina, a conta gratuita ela é capaz de, assim, fazer tudo que a gente precisa, tá? Então, pessoal, agora é a hora de ir para a prática e a ideia dessa aula é que a gente abra o GitLab, eu apresente algumas funcionalidades dele, da ferramenta para vocês, e aí a gente vai fazer uma interação simples ali. Vocês também vão fazer essa interação para ir se ambientando com o GitLab em si, tá? Então, vou abrir aqui. Só abrir o gitlab.com, né? Aqui. Ele vai cair nessa página inicial aqui. E aí vocês vão fazer login. Aqui em cima. E vão escolher uma conta de vocês aqui. Então, eu vou escolher uma conta. Quando vocês entrarem na conta de vocês, provavelmente vão aparecer aqui esses dois projetos. Por quê? Porque eu adicionei vocês já no repositório, no grupo da disciplina, tá? Eu não consegui ainda adicionar todos os alunos porque ele tem um limite diário para adição. Mas nesses próximos dias aí, vocês devem estar recebendo um e-mail avisando que vocês foram adicionados no grupo da disciplina. Então, pessoal, aqui tem uma lista de projetos, tá? São esses dois aqui que a gente tinha criado lá para as nossas aulas de Git, né? Para a gente trabalhar com Git. Aqui em cima, nessa parte da direita aqui, a gente tem várias funcionalidades do GitLab em si, por exemplo, uma lista de to-do aqui. Posso criar listas de coisas a fazer aqui. Ajuda, né? Ajuda, suporte, como contribuir, teclados atalhos de teclado, né? Atalhos de teclado. Posso ver merge requests quando uma pessoa, alguém tentou fazer um merge entre branches e atribuiu o controle se aprova ou não aprova isso para mim, para mim como usuário ou não. E aqui eu tenho a área do usuário, tá? Onde eu tenho o nome de usuário que vocês tiveram que olhar para me mandar, né? E algumas preferências aqui. O que a gente vai precisar, pessoal, é que vocês já cliquem nas preferências de vocês aqui. Então aqui tem várias coisas que eu posso personalizar, tá? Posso personalizar a cor da barra de navegação, posso personalizar o tema da sintaxe quando eu abro um código lá com que tema eu quero que ele apareça, as cores para mostrar as diferenças. Então, por exemplo, ele vai mostrar um código de uma cor e as diferenças em outra, de um código que foi removido, de um código que foi adicionado, comportamento, tem uma série de coisas aqui, tá? Que vocês podem mudar de acordo com o gosto de vocês, tá? Se vocês quiserem, podem traduzir, tá? Eu recomendo que não traduzam, tá? Por quê? Porque ele tem um percentual aqui de tradução, tá? Tem várias coisas que não estão traduzidas ainda e vocês vão ver que a gente vai ter que tropeçar no inglês aí, tá? Não tem jeito. Então eu recomendo que deixem em inglês para já irem se ambientando aos termos aí que a gente vai usar.
O que vocês vão precisar fazer, pessoal? O que vocês vão precisar fazer é o seguinte, ó, vocês vão ter que vir em Access Tokens aqui e criar um Access Token. O que é um Access Token, pessoal? O Access Token, ele é um código que vai ser usado para vocês usarem a API do GitLab, tá? Então, vocês vão criar um nome para esse token, sei lá, token DevOps, tá? Vão colocar uma data de expiração, ou seja, até quando ele vai ser válido, e vão marcar as permissões, tá? No nosso caso, a gente vai clicar aqui em todas as permissões aqui. Vocês vão clicar em Create Personal Access Token aqui, tá? E ele vai gerar esse token, ó, que é esse cara aqui, ó, que eu selecionei. E vocês vão, se vocês saírem da página agora, ele não aparece mais, tá? Ele só aparece aqui. Então vocês vão copiar ele e vão guardar em algum lugar, algum documento aí, em algum lugar, para você, porque vocês vão precisar isso aqui para fazer as operações no GitLab, tá? Depois, em outro momento, mas já é interessante a gente criar isso aí. Então, só copiem esse código, um código único que ele gera, guardem aí que a gente vai usar ele depois, tá? Beleza. Então aqui tem, se vocês quiserem, podem ir abrindo outras opções aqui, né? Perfil, coloquem um avatar, corrijam o nome se está errado, editem os e-mail e por aí vai, tá? É interessante deixar isso aqui preenchido porque se vocês quiserem, vocês podem deixar ele público. Então, se vocês forem trabalhar em algum projeto público e tal, o perfil de vocês fica disponível lá, tá? Então, nessa parte do usuário é basicamente isso, tá? A gente só precisou criar o nosso token de acesso ali. E aqui no menu, a gente tem várias opções aqui onde a gente vai trabalhar com os nossos repositórios e outras coisas aí, tá? Então, se vocês forem aqui, os dois principais que a gente vai trabalhar são em Projects e Groups aqui. Se vocês forem em Groups aqui e clicar em Your Groups, ele vai mostrar para vocês o nosso grupo aqui, ó, que é o conceito de implantação de DevOps, e aqui ele está marcando que é um grupo público, tá? Ou seja, qualquer pessoa aqui pode, sem nenhuma autenticação, ela consegue ir lá e acessar o nosso grupo, tá? Eu tinha deixado público antes, porque porque eu precisava dos projetos que estavam aqui dentro para a gente fazer aquelas operações nas aulas de Git, tá? Então eu posso deixar o grupo, por exemplo, se eu quiser sair depois, tá? Se vocês clicarem no grupo aqui, ele vai abrir o grupo. Então ele abre um menu lateral aqui com todas as informações daquele grupo ali. Então, a gente pode ver a atividade do grupo, os labels, os membros do grupo. Então, vou clicar aqui, por exemplo, vai carregar vários de vocês aqui. A role de vocês, ou seja, o perfil de vocês, tem vários, tá? Então, desenvolvedor, mantenedor, tem uma série de coisas. Eu não consigo editar aqui porque esse usuário que eu estou usando aqui, ele não é o dono do grupo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, esse aqui sou eu, que sou o usuário aqui, e esse aqui é o dono que é a minha outra conta no GitLab, tá? Então, ó, ele tá como owner aqui, ó. Então, ele é o dono e aí sim, ele tem esses inputs aqui todos habilitados lá e aí eu consigo mudar, tá? Por que que isso é interessante, pessoal? Porque a gente pode definir níveis aí de acesso. Então, por exemplo, posso definir que desenvolvedor pode fazer uma determinada ação no meu repositório, ou que um mantenedor pode fazer uma determinada ação. Então, ele é bem, assim, ele não tem um controle muito fino, mas ele tem um certo controle de usuários por permissões e a gente consegue fazer isso com as contas grátis, tá? Quando eu tenho um time com um certo número de desenvolvedores, aí é interessante que eu tenha esse tipo de controle, tá?
Vou clicar no nome do grupo aqui de novo. E aí ele vai me mostrar os projetos que eu tenho aqui nesse grupo, tá? Então, posso criar um novo projeto e por aí vai. O que acontece, pessoal? Vocês podem... o GitLab ele permite que tu faça o controle por grupos, ou seja, eu entro no grupo de conceito e implantação de DevOps e aí eu acesso os projetos e faço todas as operações, ou vocês podem ter os próprios projetos de vocês e os próprios repositórios de vocês, tá? Para fazer isso, vocês só vão clicar em menu, Projects aqui e Your Projects, tá? No Your Projects, pessoal, ele vai mostrar todos os projetos que que vocês têm acesso. Então, se vocês têm acesso aos projetos daquele grupo, ele vai mostrar aqui para vocês, tá? Posso clicar em Personal, ele vai mostrar só os projetos pessoais, ou seja, só os projetos que tu criou no GitLab, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem estar criando um novo projeto aqui. Então, a gente vai criar aqui, New Project. E ele dá uma série de opções aqui para vocês, tá? Vocês podem importar de outra ferramenta, por exemplo, de um GitHub da vida, criar de um template ou criar um projeto em branco, tá? A gente vai criar um projeto em branco, vai dar um nome para esse projeto, então, por exemplo, meu primeiro projeto, um projeto qualquer que vocês queiram. Aqui é a URL, então a URL acessível, né? Vai ficar dessa forma aqui, GitLab, esse número aqui e barra meu primeiro projeto, uma descrição se vocês quiserem. Isso aqui não vamos preencher agora, pode deixar sem nada. Vocês podem escolher se esse projeto vai ser público ou privado, tá? Então, privado só vai, aqui ó, só vai ter, o usuário vai ter acesso e se o usuário quiser que outra pessoa tenha acesso, ele vai ter que dar o acesso especificamente para aquele usuário. E o public não, né? O public ele fica disponível, todo mundo pode acessar e pode trabalhar no projeto, tá? Então a gente vai criar um projeto aqui com private, por exemplo, tá? E vai dar um create aqui. Então, ó, criou o projeto, eu vou colocar aqui só para tirar esses avisos aqui. Aqui. E aí essa aqui é a página do projeto, tá? Então, vim aqui, olha só, tá aqui o meu primeiro projeto. E tá aqui o meu primeiro projeto. Ele cria, ali eu tinha marcado para ele criar com... só criar o projeto e aqui ele mostra alguns comandos do Git, né? Então, o config global, se eu quiser configurar, o clone, se eu quiser configurar para minha máquina. E aí, se eu quero trocar para um main, para o main, que seria a branch principal que ele cria, tá? Então, tem várias... de novo, né? Abrir um projeto, ele cria o menu lateral aqui e eu posso ver várias coisas sobre aquele projeto. A atividade do projeto, os membros, os issues, que são os tickets em aberto, os merges, a integração e o delivery constantes, tá? Que a gente vai trabalhar com isso aqui mais para o final da disciplina. Questões de segurança. Posso trabalhar aqui. Por exemplo, posso ver os membros. Então, como eu criei lá dentro do meu grupo lá, o projeto, ele deu acesso para todo mundo aqui dentro, tá? Atividade do projeto, então, ó, ele mostra aqui todos os comentários, os pushes, os merges, qualquer operação dentro do repositório ele mostra aqui. E aí a gente tem só aqui o registro de criação, né? Então é bem tranquilo, né? Monitor de logs, tem uma série de coisas aqui que a gente vai ir trabalhando com o tempo aí na disciplina, tá?
Posso puxar para cá a barra. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso grupo aqui. Então, eu vou vir em Groups, Your Groups, conceito de implantação de DevOps. Vou entrar num projeto qualquer, por exemplo, esse Git Test Project aqui, tá? Então, quando eu abrir o projeto, por exemplo, esse aqui, ele já tem algumas coisas, né? Porque foi aquele projeto que a gente criou para as aulas de Git. Então, ele mostra aqui a quantidade de commits que eu tenho nesse projeto, quantas branches eu tenho, se eu tenho alguma tag, quanto que ele está ocupando de espaço. Aqui eu tenho a lista de branches, ó, então a branch main, que alguns exemplos, antigamente era criada como branch master, que é a principal. Atualmente em algumas dessas ferramentas ele é criado como main, mas continua, é uma branch principal. Mostra a lista de arquivos aqui. Então aqui estão aqueles arquivos que a gente criou na aula para teste lá. Quando que foi dado o update, o último update. E aqui qual é a mensagem do último commit que mudou aquele arquivo. Se vocês criarem um arquivo README na raiz, ele mostra por padrão aqui. Então, tem o README, ele vai lá e mostra. Geralmente a gente cria com alguma descrição geral do projeto, né? Do que é esse projeto, para que isso serve e por aí vai. Se vocês clicarem num arquivo específico, se eu tivesse uma pasta eu conseguiria ir navegando. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, se eu clicar, por exemplo, no arquivo, ele abre para mim o arquivo aqui. E eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, tem várias coisas, mas eu consigo ver, por exemplo, o history para me mostrar as mudanças desse arquivo de acordo com os commits. Então, por exemplo, ele foi modificado lá nesse commit no dia 25 de abril e foi modificado nesse outro commit do dia 26 de abril. Então, a gente tem um controle, assim, bem fino, vamos dizer assim, das mudanças e de uma forma mais visual, vamos dizer assim, em relação ao Git em terminal, que foi o que a gente viu lá na aula, né? Consigo ver grafo, então, por exemplo, ó, lembram que eu mostrei lá na aula de Git que a branch nada mais é do que um ponteiro para o último commit, ó? Então, ó, eu tenho o commit inicial e aí foi indo, ó, com a hash dele ali. E aí a mensagem aqui, e aí como a gente sempre esteve trabalhando na branch main, ele só é uma lista e aí foi mostrando a branch main aqui, ó, que é o atual. Então, se a gente criar outra branch, ele vai criar uma ramificação aqui, tá? Consigo ver as branches aqui, ó. Então, ó, a branch main, ela é a branch default, ou seja, é a branch que se eu clonar, por exemplo, meu repositório, é a branch que vai ser pega para clonar o meu repositório e é uma branch protegida, tá? Essas branches protegidas tem uma série de questões que eu posso controlar, por exemplo, para não deixar um usuário remover essa branch, para não deixar um usuário renomear essa branch e por aí vai. Posso criar branches aqui, tá? Então, por exemplo, new branch e a gente vai criar uma branch test e ela é originada da branch main, tá? Eu vou clicar em create branch e aí ele criou uma branch com a cópia da branch master e ó, tô aqui na branch test, ó. Posso mudar clicando em main aqui e ele vai mudar para branch main. Se eu for em graph agora, ó, eu criei a branch main e eu criei a branch test e elas estão apontando para o mesmo commit, tá? Se eu mudasse alguma coisa no teste aqui, ela ia ramificar para um lado aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar essa branch aqui e a gente vai pegar esse repositório que a gente criou aqui e vai clonar ele para nossa máquina. Então vocês vão clicar em Project Information.
opa, aqui, no nome do projeto aqui em cima, ó, Git Test Project. Vão clicar no clone aqui. E vão clicar nesse botãozinho aqui, ó, Copy URL, que está do lado da opção de HTTPS, ó. Então, vocês vão vir aqui, vão copiar. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir o IntelliJ, vi na pesquisa lá no fórum que a grande maioria, 99% dos alunos usam o IntelliJ, tá? Então, vocês vão clicar em Get from VCS, aqui. Vão colar esse link aqui. E embaixo, vocês vão selecionar a pasta para onde esse repositório vai ser clonado. Ó. Então, aqui é a URL do GitLab, aqui é a pasta para onde ele vai ser clonado. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o git clone que a gente fez no terminal lá, tá? Passando a URL da onde que eu quero clonar e passando a pasta para onde eu quero clonar, tá? Vou clicar em clone. E ele vai abrir o IntelliJ com o nosso projeto lá e com o nosso repositório clonado aqui, ó. Então, meus readmes estão todos ali, tá? O que eu vou pedir para vocês fazer, tá? Isso vai ficar de... Eu vou fazer um exemplo e depois vou pedir para vocês fazerem uma tarefinha no final, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta. New Directory. Vou colocar o meu nome ali. E vou criar um projeto dentro dessa pasta. Olha só, quando eu criei essa pasta, o IntelliJ, ele me perguntou, olha, tu quer adicionar os arquivos de configuração? Lembram que sempre quando eu adiciono alguma coisa no Git, eu tenho que ir lá e dar um git add e adicionar o arquivo. Eu posso selecionar aqui simplesmente para ele sempre adicionar. Então ele vai pegar, sempre que eu criar alguma coisa dentro do meu projeto, ele vai adicionando esses arquivos para dentro da minha área lá de staged ou da minha área de trabalho do Git, tá? Vou criar um arquivo simples aqui. Então, por exemplo, test.py. E aí ele pede se eu quero adicionar aquele arquivo no Git, tá? Vocês podem clicar só em add e ele vai adicionar só aquele arquivo no Git, ou podem marcar para não perguntar novamente e adicionar. E aí ele vai ficar adicionando todos os arquivos que vocês criarem, ele vai ficar adicionando no Git, tá? Então, conforme vocês vão criando os arquivos ali, ele vai adicionando para vocês. Eu vou fazer um códigozinho simples aqui, ó. Print. Aqui. Deixa eu só clicar isso aqui para ele sair. Tá. E isso aqui, ó, tá? Um print oi ali qualquer. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu criei uma pasta, criei um arquivo dentro do meu repositório que está na branch main. Ele mostra aqui embaixo, a gente vai ter uma aula depois, onde eu vou mostrar um pouquinho mais de como o plugin de Git funciona dentro do IntelliJ, mas a gente já pode adiantar que aqui no cantinho da direita, ó, bem embaixo, ele mostra em qual branch eu estou trabalhando. Ó. Então é na main, tá? Então adicionei essa pasta, adicionei esse arquivo. Se vocês olharem aqui, ó, tem um botãozinho de terminal, ó, e aí a gente vai clicar para ver, para fazer as operações de Git que a gente fez na aula lá com controle de Git no terminal. Então a gente vai rodar, por exemplo, um git status. Ele tá me dizendo, olha só, eu criei um git ignore, que foi o IntelliJ que criou sozinho. E eu criei um arquivo test.py e modifiquei o arquivo test.py, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai fazer um commit agora, tá? Tem como fazer direto na ferramenta, no IntelliJ, mas vamos fazer no terminal para a gente já
E reforçando, né, aquilo que a gente viu na aula de Git. Então, para fazer um commit, git commit -m para mensagem, e vou colocar aqui, por exemplo, commit com a pasta Vinícius Maran. Tá? Dei um commit. O que que acontece, pessoal? Esse commit, se a gente abrir o GitLab aqui, ó, vou recarregar a página, ele não tá aqui ainda. Eu não tenho a pasta Vinícius Maran aqui ainda. Por quê? Porque essa pasta eu dei commit no meu repositório local, ou seja, eu fiz a confirmação da mudança, mas eu fiz a confirmação só para o meu repositório local. Então, o que que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar e mandar as informações que eu tenho no meu repositório local para o meu repositório remoto, tá? Aqui, pessoal, a gente não precisa configurar o repositório remoto. Por quê? Lembra que a gente fez na aula aquele git add remote e aí dizia qual que era o repositório remoto? A gente não precisa fazer aqui porque quando a gente usou o IntelliJ para importar ele, para clonar, ele já definiu ali sozinho que o nosso repositório remote lá é aquele do GitLab. Então a gente não precisa configurar isso. O que que a gente precisa fazer agora? Só chamar o nosso comando para mandar as informações para o GitLab, tá? Então eu vou dar o comando git push e enter, tá? No meu, pessoal, ele foi direto, tá? No de vocês, provavelmente ele vai pedir nome de usuário e senha do GitLab, tá? Vocês vão tentar colocar o usuário e senha. Dependendo da configuração de senha de vocês, ele vai dar algum erro, mesmo que vocês coloquem a senha certa ali. Se ele apresentar esse erro, pessoal, um erro de permission denied, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome do usuário de vocês e vão colocar aquele access token que vocês criaram como senha, tá? E aí vão fazer o push e ele provavelmente vai funcionar. Então, olha só, pessoal. A gente fez push, tá? Ele só mostrou aqui que fez o upload lá dos arquivos lá e aonde que esses arquivos foram, que foi da minha branch main no meu repositório local para branch main lá no repositório remoto. Então agora, pessoal, se a gente abrir aqui, ó, vou recarregar a página. Olha lá, ó. A nossa pasta Vinícius Maran está criada lá no nosso repositório. Posso clicar nela e navegar, e aí ó, ele já mostra o nosso arquivo test.py. Ó. Se eu clicar no arquivo, ele vai mostrar aqui. Tá mostrando que o nosso arquivo tá vazio, né? Por quê? Vamos dar um git status aqui. Olha só. Ele está mostrando que o nosso arquivo ele tinha sido modificado, mas eu não tinha adicionado ele depois da modificação. Se eu não me engano, eu adicionei só antes, né? Então, lembram como a gente faz para adicionar os arquivos? Git add-a, vou adicionar todos os arquivos, vou dar um status de novo, e agora ó, ele está mostrando que todos os arquivos que eu coloquei aqui, que eu modifiquei, eles estão prontos para ser comitados. E aí eu vou comitar de novo. Então, estou colocando aqui para cima para navegar nos comandos do terminal. E aí eu vou colocar aqui agora, por exemplo, commit com o arquivo modificado. Comitei. E aí eu vou dar um push de novo. Tá? A gente vai ver algumas formas mais fáceis de fazer isso aí, mas é interessante que que a gente consiga associar com as coisas que a gente viu nas aulas de Git, tá? Por isso que eu tô ainda fazendo no terminal. Então, se eu voltar aqui agora, olha só, nosso arquivo test.py agora tem lá o nosso print oi que a gente deu commit, tá? A gente consegue deletar o arquivo, trocar ele, abrir, ele tem uma IDE na página, então se eu clicar aqui ele vai abrir um editor de texto para eu conseguir editar o arquivo aqui. Agora o nosso repositório ele tem mais commits, né? Então olha só,
tinha o commit inicial, tinha os commits que a gente fez na semana passada, e ó, agora eu tenho os commits que eu fiz na aula de hoje, com as hashes, quem fez o commit, e por aí vai. Então a gente consegue ter um controle bem, vamos dizer assim, fino do nosso repositório, tá? A gente consegue ver quem mexeu, quem não mexeu, quem alterou alguma branch, alterou algum commit, por aí vai, no nosso repositório, tá? Consigo ver as branches também. Por exemplo, essa teste é a que a gente tinha criado, mas não usou, né? Por que que ela tá marcando como merged aqui? Porque ela tá igual a main, tá? Então, o que que ele entende? Ele entende que como ela tá igual a main, é como se ela tivesse sido... como se ela tivesse sido dado merge dela para main, tá? Mas é porque elas estão iguais. Se eu mudar alguma coisa em teste, ela já vai mudar isso aqui. Então, pessoal, o que que eu vou pedir para vocês fazerem de atividade, tá? Vou pedir para vocês fazer o seguinte: vocês vão entrar nesse repositório aqui, vocês vão clonar ele na máquina de vocês e vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês, vão inserir algum arquivo com algum código fonte que vocês quiserem, e aí vocês vão dar push nesse repositório aqui, tá? Essa é a tarefa dessa aula aqui. O que que vocês vão ter que cuidar, pessoal? Vocês vão ter que criar um nome de pasta aí diferente um do outro, tá? Por quê? Por exemplo, o que que vai acontecer, por exemplo, se eu alterar aqui o arquivo, esse aqui, e outro aluno tentar alterar o mesmo arquivo? Lembra o que a gente viu na aula de Git? Provavelmente ele vai, quando vocês jogarem lá para o repositório, ele vai dar um erro de conflito. Ele vai dizer, olha, tu tá editando um arquivo que alguém já editou aqui, tá? E aí a gente vai ter que resolver conflitos. Isso eu mostrei para vocês de uma forma bem superficial lá nas aulas de Git, mas a gente vai ver com calma aí para frente, tá? Então façam essa tarefinha aí, só clonem o repositório na máquina de vocês, abram lá usando o IntelliJ, criem uma pasta com o nome de vocês, coloquem algum arquivo qualquer de código ali dentro e deem push nesse repositório aqui para a gente começar a trabalhar a partir disso para a próxima aula, tá? Se vocês quiserem, pessoal, vocês já podem também criando algum projeto pessoal aqui, tá? Então, cliquem em Your Projects aí, criem um novo projeto aqui, por exemplo, com um blank aqui, e criem um projeto de vocês com algum código de exemplo, algum código de alguma disciplina que vocês precisem fazer. Já usem o Git e acostumem a ir usando o Git, se não usam ainda, para isso, tá? Aqui, ó, tem um detalhe interessante, tá? No Project URL, eu deixei como padrão esse C8324 aqui, que é o código do nosso grupo, ó. Então, por isso que quando eu criei o projeto, ele já criou o projeto e deixou atribuído lá no grupo. Se vocês querem criar um projeto privado ou público e deixar ele no contexto do usuário de vocês, é só clicar aqui e mudar para o usuário de vocês e aí criar o projeto, tá? Eu vou criar um aqui de teste, tá? Projeto privado, por exemplo, tá? Vou deixar como private aqui, iniciar com readme, criar. Então, olha só, ele abriu a página do projeto com o readme, que ele criou sozinho, né? E aí, olha só, se eu vier em Projects, ó, ele está mostrando ó, o projeto privado só no contexto de usuário, ó, e esses 3 projetos aqui no contexto do meu grupo, tá? Então, o que eu recomendo já é comecem a usar essas ferramentas que a gente está vendo em aula, se não usam ainda, para os projetos de vocês e para controlar as versões de código que vocês fazem para as disciplinas de vocês, tá? Vai ser interessante porque depois, com o andar da disciplina, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a, por exemplo, se eu tenho... Vamos supor que esse primeiro projeto aqui fosse um projeto de back-end em Java com Spring, tá? A gente vai aprender, por exemplo, que
a criar determinadas ações, por exemplo, para toda vez que eu modifico alguma branch, o GitLab ir lá e rodar uma série de ações e colocar essa API que a gente criou no ar, em algum lugar, em algum servidor e por aí vai. Ou, por exemplo, se eu tiver um projeto de Angular aqui, com TypeScript, a gente vai configurar ações para compilar esse código em TypeScript, transpilar ele para JavaScript, colocar ele num servidor em nuvem, ou colocar num servidor que roda na universidade, ou num servidor local. A gente vai fazer na disciplina no servidor que vocês têm local, que é a máquina Linux que vocês fizeram, instalaram como máquina virtual, tá? Então a gente vai fazer o GitLab, quando a gente criar o nosso projeto e fizer uma série de ações, a gente vai dar o deploy, ou seja, vai publicar esse código rodando aí no servidorzinho Linux que vocês instalaram nas máquinas virtuais ou na própria máquina de vocês, tá? Então façam isso. Só façam aquela atividade ali de criar a pasta de vocês e dar push lá no nosso repositório e comecem a usar Git e criar os projetos pessoais de vocês aí, pode ser no contexto de usuário de vocês aí, para irem se ambientando com os comandos e com o Git em si. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.